dos grupos que se apresentam como o Exército Sírio Livre, que se apresentam como defensores da democracia e da modernidade na Síria, porque se essas eleições elas tivessem um elevadíssimo grau de participação, toda a propaganda seria desmontada e desmentida. Uma outra questão, e aí é uma questão que nos afeta diretamente, é o seguinte: não há ninguém que não acompanhe, quer queira, quer não queira, até no intervalo entre as novelas, assistindo os noticiários, né, tem alguma informação sobre a Síria. E a questão é o seguinte: nós temos informação sobre a Síria ou nós temos uma intoxicação de desinformação midiática? E eu já digo para vocês isso. Vou usar dois fatos. O famoso massacre executado pelas forças do governo sírio em Daara, onde a BBC, uma companhia muito respeitável de comunicações, de informação, agência noticiosa, tem a rede de TV oficial e a rede de rádios oficiais da Grã-Bretanha, publicaram no seu site uma fotografia das vítimas da sanha do governo sírio. Até que um jornalista fotográfico da Itália foi para os meios de comunicação alternativa denunciar que, na realidade, aquilo ali não era uma fotografia de sírios massacrados. Aquilo era uma fotografia que ele havia tirado na época da invasão do Iraque pelos Estados Unidos em uma morgue, ou seja, num necrotério iraquiano, e que aquelas pessoas que ali estavam eram, na realidade, vítimas da invasão norte-americana, cujos corpos estavam sendo preparados para o sepultamento. Isso aí terminou provocando um clamor internacional, uma grande tensão, e a BBC disse pura e simplesmente o seguinte: de fato, nós erramos ao usar a fotografia do Iraque, mas para nós é a mesma coisa. E quais são as fontes que nós temos de informação? Não existem hoje correspondentes internacionais na Síria que sejam autônomos. Todos eles estão incrustados nos grupos chamados grupos rebeldes da Síria. Eles estão numa posição semelhante a dos correspondentes de guerra na guerra do Iraque, que eram jornalistas incrustados e registrados no exército americano e, como tal, só podiam passar as imagens e os dados e as informações que eram aprovadas pelo comando da tropa que eles estavam. Então, nós não... E quando há uma tentativa de informação autônoma e independente, o que acontece é o sequestro ou o assassinato dos jornalistas, sejam eles sírios, sejam eles estrangeiros. A questão de um mês foi sequestrada uma jornalista síria que estava fazendo uma reportagem, uma jornalista televisiva síria que estava fazendo uma reportagem sobre o que estava acontecendo numa região onde havia muita informação, muito dado, né? E ela, depois que ela foi libertada por causa da reação internacional, ela disse: olha, não encontrei nada daquilo que a imprensa internacional dizia lá naquela região. Quer dizer, tu tem aí uma intoxicação de desinformação. No meu tempo de gorila em São Gabriel, a gente não era sofisticado e a gente dizia isso é mentira curta e grossa, né? Mas hoje a gente tem que dizer intoxicação de desinformação, feita pela mídia e pelas companhias de relações públicas. Uma outra questão é o seguinte: nós temos na Síria hoje um movimento pela democratização. E aí é interessante fazer a pergunta: o que é isto? O que é democratização? O que é democracia? Será que nós não usamos um conceito muito restritivo de democracia?
será que o conceito de democracia que nós usamos hoje é efetivamente o conceito de democracia? Mas aí é uma outra discussão. Ou o que nós temos é uma luta pelo controle do petróleo e do gás com todo o seu significado. Hoje, qualquer aprendiz de analista sabe que, no mínimo, pelo menos no mínimo, nos próximos 35 anos, quem controlar o petróleo e o gás vai controlar a decisão do final do século XXI e do início do século XXII. E nós sabemos que hoje é um grande desafiante que indiretamente é aliado da Síria. A China, que já tem estabelecido uma certa aliança com o Irã para ter acesso ao petróleo e ao gás iraniano, e a China está sendo progressivamente cercada e, de certa forma, numa estratégia de saltos que o Latouche apresenta muito bem nessa caricatura, mas ele esquece a China no final. Vai saltando para romper com todas as barreiras que possam existir para um ataque à China e reduzir a China a uma situação de subalternidade. Ao mesmo tempo, acabar com, nesses saltos, com todo e qualquer regime, todo e qualquer governo, independente se seja um regime mais autoritário ou menos autoritário, mais monocultural ou menos monocultural, que se oponha às regras e às formas determinadas pelo chamado Ocidente, que, como diz o analista norte-americano Samuel Huntington no seu livro Choque de Civilizações, é aquilo que os Estados Unidos da América dizem. A grande vantagem do Huntington é que ele não tem pudor. Ele diz isso: o Ocidente é os Estados Unidos da América e a Europa o ocidental. Ou seja, o Ocidente é os Estados Unidos. Opinião pública mundial é a opinião dos Estados Unidos e dos governos da Europa Ocidental. O resto é baboseira. Por isso, nós devemos sempre, quando vemos mídia, ter um pé atrás, e eu digo mais, esquecer tudo o que a mídia corporativa, que é ligada aos interesses do petróleo, e é ligada também, não é ligada, pertence aos grandes grupos petrolíferos e pertence à indústria de armamentos e de farmácia, esquecer tudo que ela divulga e procurar fontes alternativas. E não confiar nas ONGs, nas organizações não governamentais. Por que isso? Qual é o papel das ONGs? Se nós pegarmos a Anistia Internacional e aquela dos direitos humanos, a OAT, todos os relatórios que vêm sobre a Síria, falando do desrespeito aos direitos humanos, se não são falseados, são não confirmados. E isso já provocou, inclusive, uma ruptura dentro da própria Anistia Internacional. Um dos diretores da Anistia Internacional denunciando os relatórios sobre a Síria. E a Anistia Internacional hoje tem uma presidente executiva que pertence ao staff da dona Hillary Clinton, ligada ao governo Obama. Mas isso não é nada, né? A grande imprensa que difunde esses dados falsos e de desinformação, elas têm um objetivo muito claro, que é demonizar o Estado e a população e o governo sírio, que também não é santo. Eu conheço, o governo não é santo. Até o governo teve uma época aliado na guerra contra o terror dos Estados Unidos, como a Líbia também teve, recebendo terroristas presos pela CIA ou pelas polícias de outras partes do mundo, para interrogar esses terroristas e ver as ligações dele. Mas é um país caracterizado pelo multiculturalismo, e isso é um problema. Esse aí é um grave problema. Uma outra questão que nós temos é quem é que está fazendo essa guerra? Quem é aquele exército sírio de libertação, o exército sírio livre? Na realidade, são desertores do exército sírio
ou em sua grande maioria, são jihadistas, terroristas ligados aos grupos salafistas e à Al-Qaeda, que são financiados pela Arábia Saudita e armadas pelos Estados Unidos, pela OTAN e pela França. Se nós formos nos meios de informação alternativos, ou se nós pegarmos nos próprios meios de informação corporativos, aí a gente às vezes pensa uma informação, que é o seguinte: olha, o presidente Obama autorizou mais tantos agentes da CIA para trabalharem com informações, passarem informações para esses grupos rebeldes que estão lá dentro e, ao mesmo tempo, distribuir recursos e armas, selecionar os grupos que vão receber os recursos e as armas, tá? De tal forma que esses grupos que hoje aparecem com armamento pesado ou equipamento ultramoderno, que tem uma capacidade de comunicação que nem o exército brasileiro aqui possui, né? E tem um volume de informações muito grande, isso aí tudo é alimentado por esse grupo, Estados Unidos, OTAN e União Europeia, numa guerra de agressão, e que contam com a Turquia como aliada. O santuário é estabelecido, o santuário dos jihadistas é estabelecido na Turquia. Através da Turquia, várias dezenas, centenas de terroristas da Al-Qaeda da Líbia foram transferidos para a Síria. Há 3 ou 4 dias atrás saiu uma informação que era a seguinte: por que a região que havia sido dominada há 1 ano pela Al-Qaeda no Iêmen do Sul rapidamente foi retomada pelo exército? O analista que faz a análise, ele junta algumas informações que são dadas parcialmente pelos meios de comunicação corporativos. É o seguinte: a Arábia Saudita contratou 5.000 jihadistas da Al-Qaeda do Iêmen para lutar na Síria contra o governo da Síria. Isso esvaziou aquela região dos militares ou militantes da Al-Qaeda e possibilitou que o exército do Iêmen recuperasse a região. Então, não tem ali combatente pela liberdade. A gente sabe o que é a Al-Qaeda. A gente tem, inclusive no YouTube, algumas imagens desses combatentes pela liberdade fazendo os crimes que eles faziam. Degolando pessoas, decapitando pessoas, e não lá no Paquistão, no início da invasão do Afeganistão e do Iraque. Agora, no ano passado, na Líbia. E hoje saiu mais um vídeo na internet, no YouTube, que são 20 soldados do exército líbio que se renderam. Eles foram amarrados, os olhos foram vendados e eles foram executados com um tiro na nuca, sem passar por julgamento nenhum, contra todas as leis de guerra internacionais e contra todas as leis de guerra civil internas também. Bom, então, o problema é que essas ONGs internacionais de direitos humanos, nos seus relatórios, elas colocam tudo isso como responsabilidade do governo sírio. Uma fonte independente que hoje está entrando em confronto com os próprios rebeldes sírios, foi a primeira fonte de informação que foi aceita pela ONU como uma fonte confiável. É de um comerciante que possui um armazém, uma mercearia em Londres, ou nos arredores de Londres, que começou a dar dados, no mês foram mortos 1.000, no segundo mês foram mortos 10.000, no terceiro mês foram mortos 5.000, no quarto mês já estava em 9.000, aí estacionou um tempo nos 9.000 e depois cresceu. Só que todo mundo esquece que se nessa contabilidade deles estiver correta, que é uma contabilidade que é contestada,
Mais de 2.000 dessas vítimas, e aí é comprovado, são agentes do Estado, são das Forças Armadas sírias, ou são funcionários civis do governo sírio, na área da saúde, da educação, etc. e tal. Né? Mas aí a questão é o seguinte, o número causa um impacto, choca. Não há a confirmação daquele número. Por outro lado, esse Observatório Sírio dos Direitos Humanos, ele não tem contato direto com a Síria. O autor desses relatos, ele tira da cabeça dele os números. E ele começou a ser um pouco desmoralizado com o passar do tempo, quando foi descoberto que ele não tinha acesso aos dados, que parte dos dados eram inventados. Né? Bom, isso aí são algumas questões. Agora, nós temos, depois de falar da questão da desinformação e da guerra de propaganda e da falsa imagem de uma população que se levantou contra um governo brutal e repressivo, né, nós temos que nos preparar para outra coisa. Vai ver outra coisa. Nós temos aí uma preparação psicológica da população mundial para uma intervenção humanitária. Intervenção humanitária é um nome bonito e moderno que se dá para aquilo que no século XIX e início do século XX se chamava intervenção imperialista, guerra de conquista e de domínio. Né? Essa preparação é feita através da desinformação, através de fontes contaminadas, e para nós neutralizarmos e tomarmos conhecimento do que acontece, nós temos que nos basearmos naquilo que é chamado a contra-informação ou informação alternativa, que está nas fontes alternativas, não na grande mídia corporativa. Está hoje na internet, em vários blogs, em vários sites, né, onde há um grau muito elevado de liberdade, por um lado, e por outro lado, uma imensa diversidade. Tá? E nos darmos conta que, ao contrário de uma rebelião popular, o que nós temos é uma guerra de agressão. E aí vem a questão, por que uma guerra de agressão? Nós temos que procurar descobrir qual é a importância do país. Por que essa guerra? Por que essa guerra é tão importante que, de repente, reúne o Ocidente de um lado, reúne até países da civilização islâmica e encontra resistência fundamentalmente apenas em 3 países. Resistência aberta. No Irã, na Rússia e na China. Questão da importância geopolítica da Síria, pessoal. Se vocês olharem aquele mapa, tá? Temos a Síria aqui. Irã. Das maiores reservas de petróleo e de gás do mundo. O microfone aqui, menina. Petróleo e gás de alta qualidade e de baixo custo de extração. Petróleo cuja exploração é controlada pelo Estado iraniano. Petróleo que, por causa do bloqueio e das sanções norte-americanas e da União Europeia, deixou de ser exportado para a Europa e passou a ser exportado para a China, transformando o Irã em um aliado chinês. Nós temos o canal de Suez. Tá? Nós temos esse arco aqui, produtor de petróleo. E produtor de petróleo de alta qualidade e de baixo custo. Das principais reservas mundiais de petróleo, pelo menos até daqui 15, 20 anos. Tá? Olha, por outro lado, se nós olharmos bem o mapa, nós vamos ver que pela posição ocupada pela Síria, ela é um pivotante entre o Oriente Próximo do Mediterrâneo, que é um lado da OTAN, ou que quer transformar em um lado da OTAN, e o Oriente Médio, região
produtora de petróleo. Do ponto de vista geopolítico, a questão da aliança da Síria com o Irã, o que torna difícil uma guerra de agressão contra o Irã. Por quê? Porque o cerco ao Irã para iniciar essa guerra seria muito caro. E o exército sírio, apesar de tudo, não é um exército despreparado. Com isso, com a queda da Síria, do ponto de vista geopolítico, nós teríamos o aumento da possibilidade de cerco da Rússia, o isolamento da Rússia e a conquista de novas rotas terrestres que são muito mais baratas e seguras para o transporte do petróleo e para o transporte do gás para o continente europeu. E, ao mesmo tempo, com isso, o petróleo e o gás de Catar, que possui grandes jazidas, embora seja um país minúsculo, poderia desbancar o papel ocupado pela produção e exportação de gás, que hoje é fundamental para a sobrevivência da Europa. Se os soviéticos, no inverno, eles fecharem a torneirinha do gás, os soviéticos não, desculpe, os russos, né? Os soviéticos já não existem há muito tempo, fecharem a torneirinha do gás, no mínimo 15% da população europeia vai morrer de frio. A economia europeia será paralisada de um dia para o outro. Então, a ideia de cercar e isolar a Rússia, que é hoje o país que detém as maiores reservas de petróleo e de gás do mundo, que possui os gasodutos e os oleodutos, que são os mais eficientes, que passam por territórios onde não existem problemas para abastecer a Europa, exige a derrocada do regime sírio para estabelecer ou um regime aliado ao Ocidente ou estabelecer uma série de pequenos países que facilitem a intervenção sem preocupação mínima. E a questão do cerco, o cerco da própria China, que é algo que a gente não pode esquecer. Aliás, Samuel Huntington, no Choque das Civilizações, ele aponta, olha, o grande conflito vai ser entre o Ocidente, representado pelos Estados Unidos, e a civilização oriental cínica, representada pela China. E ele quase que dá uma data, 50 anos. Outros analistas falam que a partir de 2035 até 2055, nesse circuito de 20 anos, vai ser decidido o destino do mundo. Se o mundo vai ser um mundo ocidentalizado ou um mundo cinicizado. Mas tem também a questão do projeto norte-americano, do famoso projeto Novo Século Americano, que é um projeto desenvolvido pelos estrategistas do Partido Republicano e apenas parcialmente modificado pelos estrategistas do governo Obama. Uma outra questão agora, a importância do país do ponto de vista político. A Síria é uma república cercada por monarquias, mais do que monarquias, por propriedades familiares, como na Arábia Saudita, no Catar, no Bahrein, etc. e tal, né? Que os estados, na realidade, são propriedades de algumas famílias ou de alguns clãs. A Síria é uma república laica. Embora o governo esteja nas mãos de um grupo religioso, o Estado é laico, cercado por estados que não admitem a laicidade, cercado por que nós podemos chamar estados teocráticos, esses reinos familiares e confessionais. A Síria é multiconfessional, como eu já falei. Além dos muçulmanos xiitas, tem os muçulmanos sunitas, tem os cristãos, tá? E ela enfrenta o sectarismo do salafismo e o sectarismo dos mais radicais e reacionários dos
dos muçulmanos sunitas, cuja ideia é justamente eliminar esse símbolo da modernidade que é a República Laica na região. E ela possui uma cultura aberta, isso é importante, uma cultura aberta, e aí a gente tem, principalmente por parte da Arábia Saudita e por parte do Catar, a ideia de instalar um monopólio cultural baseado na Sharia, na tradição, baseado numa interpretação reducionista e ultra-reacionária do próprio Corão, né? Que é considerada por esses grupos a verdadeira tradição do Islã. Então, o que está mais próximo de nós, o que está mais próximo da civilização, que nós chamamos de civilização ocidental, o que está mais próximo da democracia, em todo o seu sentido, desde o sentido mais restritivo, que a democracia é a existência de múltiplos partidos e a liberdade desses múltiplos partidos postularem a presidência, postularem o governo, até o mais amplo, que democracia significa não só os direitos políticos, mas os direitos sociais, os direitos culturais e todo um outro conjunto de direitos, o reconhecimento da diversidade, o respeito à diversidade, o respeito à mulher enquanto membro de um gênero, né? E que deve ser respeitada por ser mulher, né? Tudo isso está em risco com a ameaça sobre o governo da Síria. A outra questão que nós temos, que eu já toquei rapidamente, a questão das primeiras manifestações na Primavera Árabe e o resultado dessas primeiras manifestações. Se vocês repararem, as primeiras manifestações que levaram à tomada de governo, raramente elas continuaram o seu processo. Os governos foram derrubados, mas imediatamente grupos ultraconservadores, com exceção do Egito, que é um pouco mais complicado, que o grupo da Irmandade Muçulmana do Egito é menos conservador que as outras Irmandades muçulmanas, e o Egito é um país muito mais complexo, foram essas rebeliões da Primavera Árabe foram tomadas por grupos ultraconservadores, ultra-reacionários. Ou elas foram eliminadas pelo massacre puro e simples. Quem é que fala aqui, por exemplo, no massacre que houve no Iêmen no ano passado, ou no conjunto de massacres que houve no Iêmen no ano passado? Quem é que fala aqui no massacre que houve no Bahrein, onde uma monarquia sunita massacrou a maioria, ou parte da maioria da população do Bahrein, que se levantava exigindo direitos democráticos e igualdade? Quem é que fala aqui, ou quem é que fala nos meios de comunicação, de mobilizações ou levantes que houveram na Arábia Saudita, na região leste da Arábia Saudita, e que foram eliminados a ferro, fogo e sangue? Não? Nós temos isso aí. Por outro lado, já aquela questão da indução estratégica, que eu levantei antes, está ligado à questão da derrubada desses regimes utilizando os novos meios e os novos instrumentos. E aí uma aliança com a Arábia Saudita e uma aliança com o Catar, da OTAN, dos Estados Unidos e da União Europeia, possibilitou inclusive que se criasse um mundo virtual. Não um mundo virtual como a gente entende um mundo virtual, né? Mas um mundo criado com um cenário, um cinema de Hollywood, cuja primeira experimentação foi a publicação, né, pela rede Al Jazeera da tomada da cidade de Trípoli, na Líbia.
Até que outra grande vantagem da internet é que tem os aficionados e que usam a internet adoidado. Um dos aficionados foi lá e achou estranha as imagens da Praça Verde, onde foi filmada pela Al Jazeera a tomada do poder na Líbia. Isso um mês antes ou mais do que um mês antes do Gaddafi ter que sair da capital. Aí ele foi procurar imagens e não encontrou em nenhuma imagem da Praça Verde a imagem que aparecia da tomada, com os grupos rebeldes atirando e manifestação popular, etc. e tal. E ele começou a alertar aquilo via internet. O que houve? Aí, daí um tempo, a Al Jazeera teve que se desculpar, que eles tinham preparado um filme para a tomada, que tinha sido filmado em um bairro da capital do Catar, com atores pagos e figurantes pagos, só que a tomada não tinha acontecido e eles tinham colocado no ar como peça de propaganda, passando pela verdade. Quer dizer, dá para acreditar naquela rede que, na primeira década do século XX, século XXI, havia se tornado a rede que dava as informações mais corretas e mais concretas. A gente não pode esquecer uma coisa: essa rede, a Al Jazeera, é propriedade pessoal do governante do Catar, que é dono das jazidas de petróleo de petróleo e de gás do Catar, e que sabe que daqui a algum tempo essas jazidas vão se esgotar e que ele está investindo o seu capital em outras regiões de outros países, principalmente no Oriente Médio. Mas que esse mesmo rei do Catar é um sunita tradicionalista, conservador, ligado ao salafismo, e que está financiando justamente a derrubada dos governos. Um outro aspecto que nós temos que levar em consideração é o seguinte: quando aconteceram as primeiras manifestações na Síria, no quadro da chamada Primavera Árabe, imediatamente o governo reagiu. Reagiu do que nós podemos chamar de forma positiva, propondo toda uma série de reformas mais profundas do que as que foram efetivadas pelos governos que subiram nos outros países depois da Primavera Árabe. Reformas com forte caráter democratizante. E é nesse quadro que as primeiras mobilizações, que eram pacíficas, que pediam reformas, pediam alguma modernização da sociedade, foram sequestradas por forças externas e por forças fundamentalistas para interesses próprios, que era justamente destruir o Estado sírio, acabar com o regime que governa o Estado sírio e principalmente destruir com a Síria e a sua liberalidade multicultural, que era um problema grave para a região. Mas para acontecer isso, é preciso que haja o que a gente chama de um consenso ou um consentimento universal. Lembrem a guerra do Iraque. O que foi os problemas que houveram quando os Estados Unidos resolveram agir unilateralmente. Praticamente chegou a haver uma ruptura entre Estados Unidos e Europa. O resto do mundo foi contra os Estados Unidos. Então, antes de um ataque, eles não são burros, eles aprendem as lições, é que é necessário criar um consenso e um consentimento universal. E aí, o incremento da desinformação, que é o que nos intoxica diariamente e não nos informa. Uma desinformação elaborada por companhias de relações públicas, muito bem pagas, com financiamento dos estados da Arábia Saudita e do Catar e de grandes corporações petrolíferas, utilizando informações filtradas pelos serviços de segurança dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da França, e mais,
com uma propaganda muito grande de que as tropas do Exército Sírio Livre, ou do Exército Livre Sírio, e as armas deles são tropas e armas oriundas do próprio Estado sírio através da deserção. O que, se a gente olhar a reação do Estado sírio, a eliminação dos diferentes focos onde estavam os rebeldes do Exército Sírio Livre, o que nós vamos ver é que isso aí é informação que não fecha, é desinformação. E, finalmente, a adesão da Turquia a que passou de um Estado que queria ser o árbitro do conflito e das relações internacionais para um membro da aliança anti-síria. E aí tem uma outra explicação que todo mundo deixa de fora. 30% do território da Turquia e 30% da população, um pouco mais de 30% da população turca, é constituída por curdos. Os curdos são, em todo o Oriente Médio, uma população de segunda classe. Os curdos, em todo o Oriente Médio, eles lutam pelo estabelecimento de um Estado nacional chamado Grande Kurdistão, que pegaria parte do território do Iraque, parte do território do Irã, parte do território da Síria e grande parte do território turco. A Turquia mudou de lado e passou a ser o santuário dos agressores, e justamente de medo de que o conflito pudesse levar os curdos da Turquia a uma rebelião e retomarem a reivindicação do estabelecimento do Estado Nacional, o que poderia provocar uma revolução social e uma guerra civil dentro da Turquia. Então, não é uma luta, pura e simplesmente uma luta pela liberdade contra um governo tirano, pessoal. Tem muita coisa a mais aí. E o problema é que nós não temos informação e passamos a ter opinião e a tomar posição baseados na desinformação e na intoxicação midiática. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Obrigado.